A Daiane diz que perdeu recentemente alguém muito querido da família dela. Meus sentimentos, tá, Daiane? Ela pergunta se poderíamos explicar com detalhes o que acontece quando a gente morre. Alguém nos recepciona? Como o espírito vai para o segundo anel? Ele pode ouvir a gente? Bom, isso depende muito do estágio de consciência e de evolução de cada ser. Cada um passa por um processo diferente após a morte, dependendo do como a pessoa viveu aqui na Terra. Se o ser já era consciente, já tinha uma certa evolução, desenvolveu, praticou, construiu e realizou coisas positivas, ele com certeza recebe todo um amparo, existe uma recepção, né? E ele passa rapidamente por um momento de entendimento no qual ele precisa ser ajudado após a morte e ele é conduzido para o segundo anel. Por um breve momento, ele até pode sentir, interagir, e ainda ter um certo contato com seus familiares, com seus entes queridos. Ele passa por essa fase. Essa fase geralmente é um pouco de purgação emocional para ele. Isso faz parte do processo. E nessa faixa intermediária, no qual os seres precisam se desprender da vida no qual ele teve na Terra, muitas vezes alguns espíritos passam por uma crise e não aceitam a morte. Então precisa passar por todo um processo de ajuste até que eles consigam ser direcionados e passarem para o segundo anel. E isso acontece na Lua. A Lua é a base de passagem para o segundo anel. Então todos que desencarnam são direcionados em algum momento após esse processo de ajuste e purgação para a Lua. E da Lua, segundo nós recebemos de informação, eles são conduzidos para o segundo anel, no qual eles vão ter uma vida lá, no outro mundo. Tá? Então, o que acontece no segundo anel? Ainda temos poucas informações de como é a vida lá, mas sabemos que as pessoas continuam tendo relações, têm uma vida normal, mas é uma outra realidade. E eles não têm tanto contato aqui conosco do primeiro anel. Em alguns momentos é autorizado que eles venham para cá fazer algumas visitas, vamos dizer assim. Isso é permitido. Depois eles têm que voltar. É como se fosse uma viagem mesmo. Então não é todo o tempo que eles estão ouvindo e tendo contato conosco. Isso pode até atrapalhar um pouco o processo de ajuste, reequilíbrio dos espíritos, né, após a morte. Então existe toda uma coordenação, todo um processo muito bem organizado que conduz os seres para o segundo anel. E no processo de reencarnação, depende muito do como aquele espírito programou a próxima vida dele. Isso é algo muito particular, né? A gente não sabe como que acontece exatamente. Mas como que os espíritos vão para o segundo anel? Depende. Depende muito do estado de consciência de evolução de cada um. Alguns resistem um pouco, ficam num estado de negação após a morte, outros já têm mais consciência, né? E conseguem fazer a passagem com mais facilidade. Mas ninguém é desamparado, existem grupos que atuam no mundo espiritual, recepcionando, colaborando, ajudando, apoiando. Como o kardecismo e algumas obras de Chico Xavier, de André Luiz, explicaram, é aquilo mesmo. Nem tudo ali é verdade, mas muita coisa que é passada nesses livros se aproxima muito da verdade. Inclusive, eu perguntei para um dos nossos parceiros sobre isso, e ele disse que sim, tá? Que muita coisa no kardecismo e nos livros de André Luiz, passados para Chico Xavier, tem muita coisa realmente que é verdadeira ali, tá? Então, nós estamos aguardando, né, algumas informações ainda para a gente entender melhor como que ocorre esse processo na Lua, como que é a vida no segundo anel. A gente ainda precisa de algumas informações que eles não nos passaram, tá, gente? Então, a melhor coisa que nós que estamos aqui na Terra, vivos no primeiro anel, temos que fazer quando
entre aspas, perdemos um ente querido, é direcionar frequências e vibrações positivas para ele, para que ele possa seguir rumo ao segundo anel e encontrar o caminho dele, para ele se preparar para retornar à Terra em algum momento. É realmente libertar o espírito para que ele não fique sofrendo e preso na vida passada, preocupado com os seus parentes que ficaram aqui. Então é importante realmente a gente trabalhar o desapego, né, a consciência da libertação do ser, porque ele tem toda uma jornada pela frente. E a verdade é que nós nunca estaremos separados. Todos nós vamos voltar a nos reencontrar aqui no segundo anel, em outras dimensões. Nós estamos todos juntos no mesmo processo. Existem alguns momentos de intervalo, é só isso. É como se eles fizessem uma viagem para uma terra distante, para um outro continente, e um dia vamos nos reencontrar. E logo, logo, nós teremos a possibilidade, com o grande monumento escalonado de Zigurates, de estabelecer alguns contatos com os nossos amigos do Segundo Anel. E isso vai acontecer, tá, gente? Vai ser algo, assim, muito impactante. As portas do Segundo Anel vão estar abertas para essa interação com a humanidade do Primeiro Anel. Isso vai revolucionar a ciência, religião. Por isso que a gente está dizendo que muitas coisas vão mudar daqui para frente. E faz parte do nosso legado dos dimensionais abrir caminhos para que isso aconteça também. Depende de nós. Os moradores do Segundo Anel estão ansiosos, inclusive, estão esperando esse momento, no qual teremos essa comunicação, essa interação com eles. Vai ser algo maravilhoso, né? Então, gente, todos nós passamos por perdas, todos nós temos nossos momentos difíceis diante da morte de entes queridos, de amigos, mas com certeza isso passa. O sentimento, a saudade, o amor, o respeito continua. E a jornada de evolução continua. Mesmo que a gente não consiga ainda transmutar. Mas nós vamos conseguir. Todos nós vamos conseguir. Não é exclusividade de alguns. Não é uma derrota, um fracasso. A gente, por um infortúnio da vida, perder esse corpo. Nós vamos ter a chance de recuperar, reconstituir e termos nossa transmutação garantida, porque é o único caminho que nós temos. Então vamos vibrar positivo, porque nós que estamos aqui temos a chance de construir e abrir esse caminho, essa ponte com o segundo anel. Eles precisam de nós. Eles estão esperando essa janela. E eles estão ansiosos para um dia, né, voltarem aqui para a Terra e encontrarem um novo mundo, um novo sistema, uma vida melhor para eles. Quem quer reencarnar agora, diante dessa loucura que estamos vivendo aqui? Será que vale a pena? Muitos querem aproveitar essa janela da transmutação. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar esse mundo, para que aqueles que virão do segundo anel para cá possam ter a melhor vida sobre a Terra? É isso que está faltando.